E agora, ao vivo, nós vamos conversar com Cláudio Fristac, economista, ex-economista do Banco Mundial. Obrigado, Cláudio, pela presença aqui e boa noite. Boa noite, Vitor, e a todos que nos ouvem e nos assistem. Ô, Cláudio, como a gente viu aí com a Natália em Brasília, o governo agora pensa em abrir negociações, deve tentar retomar o diálogo com os Estados Unidos para evitar que entre em vigor essa tarifa. Você acredita nessa possibilidade? O Brasil tem elementos à mesa, trunfos para colocar nessa mesa de negociação para evitar essa pretensão americana? Vitor, eu acho que tem, por duas razões distintas. Acho que, em primeiro lugar, acho que existe uma divisão dentro do governo Trump entre uma ala mais ideológica e uma ala mais chamada assim transacional, ou seja, que olha a questão dos negócios e dos números, etc. E essa divisão tem a ver também com a sucessão do Trump. Ah, Óbvio que tem a ver com o nosso ciclo eleitoral, 2026, mas existe uma disputa dentro do governo Trump, quem será ungido, digamos assim, para sucedê-lo. E o Marco Rubio é um dos candidatos óbvios, né? Um dos candidatos fortes para sucedê-lo, e ele está assumindo uma posição, eu diria, bastante ideológica. Nesse depoimento ao Senado, o nome do Brasil entrou, digamos assim, de uma forma um pouquinho ad hoc. Parecia que não estava no depoimento e ele resolveu adicionar, colocou um pouco da Colômbia também. Enfim, eu acho que, e ao mesmo tempo, o Trump, me parece, pelo menos e o que ele sinalizou em meses recentes, é que o objetivo ali é obter algumas concessões de natureza comercial e vida que segue. Então, eu acho que sim, que eu acho que o governo brasileiro tem agido corretamente no passado e no presente que está fazendo, que é negociar. Eu acho que tem espaço de negociação, até porque a nota, Vitor, do representante comercial, né, que aplica, por assim dizer, a seção 301, é uma nota em que coloca um conjunto muito amplo de elementos, desde o problema do desflorestamento no país, até inclusive dá a entender da questão do próprio PIX, enfim, mas é um pouco de tudo ali. Restrições ao etanol americano, etc. Eu acho que tem coisas inegociáveis, o PIX é uma delas, né? Porque é uma conveniência enorme para todos os brasileiros que transacionam de alguma forma, e há outras áreas que certamente são negociáveis e algumas áreas têm questão de esclarecimento. Na verdade, a luta contra o desmatamento nesse governo se acentuou frente ao governo passado. Então, acho que há um espaço e é correto insistir na negociação. Posta essa agenda tarifária do presidente Donald Trump, que se falava que isso poderia até abrir uma janela de oportunidades para o Brasil, que poderia haver uma aproximação do Brasil com a China, que até do ponto de vista geopolítico poderia ser um erro do presidente americano, porque aproximaria o Brasil da China, o que inclusive acabou acontecendo. O próprio presidente Lula algumas vezes falou em deixar de usar o dólar como moeda internacional para as negociações e houve alguns acenos à China e o próprio discurso muito anti-americano do presidente Lula, que já não vinha de agora, né, mas se acentuou nesse mandato. Isso pode acontecer? Aconteceu de fato, Cláudio, desde esse início da agenda tarifária do Trump, o Brasil se aproximou da China e pode se aproximar mais, caso concretizada essa ameaça agora? Vitor, na realidade, a China tem uma atitude extremamente cautelosa em relação ao Brasil. Amigável, mas muito cautelosa, para não haver uma percepção de tentar influenciar as eleições, particularmente as eleições presidenciais. A China é um país bastante conservador, e muito conservador quando diz respeito a esse tipo de ciclo político que nós estamos vivendo. E certamente muito mais conservador que os Estados Unidos, que nós estamos observando nesse momento. Eu creio que as relações do Brasil com a China, elas são razoavelmente profundas, né? Já tem algumas décadas, menos do que dos Estados Unidos. Nós temos cerca de 250 anos de relações com os Estados Unidos. No nosso caso da China, é algo que veio dos anos 70, né? Com a abertura pelo governo Geisel, pelo governo militar, na realidade. Mas é hoje uma relação bastante sólida. Essa atitude dos Estados Unidos, essas ameaças, etc., eu acho que são bastante, em certa medida, improdutivas. E eu não creio que, na realidade, que haja um consenso, como eu mencionei, dentro do governo Trump, que esse tipo de atitude, que esse tipo de iniciativa, digamos assim, seja algo que deva ser perseguido.
porque muitos veem isso como algo improdutivo e introduz um dano numa relação extremamente importante, que é a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Então, voltando, eu creio que sim, eu acho que nós devemos perseguir a negociação. Alguns elementos são inegociáveis, outros são negociáveis, mas certamente romper ou esbravejar, digamos assim, ou dizer qualquer outra coisa em relação ao governo dos Estados Unidos não é muito produtivo. Por outro lado, existe hoje uma campanha eleitoral, formalmente não começou, mas na prática já começou. Então, a ideia do governo e do presidente Lula de espetar, por exemplo, a culpa desse novo tarifa, dessa nova ameaça de tarifaço, porque na verdade a tarifa não foi implementada, é uma ameaça. Nós temos 45 dias de discussão pela frente, mas espetar a ameaça desse tarifaço no candidato principal da oposição, né, eu acho que isso faz sentido do ponto de vista político eleitoral, mas certamente eu acho que nós não deveríamos extravasar isso e começar a discutir agressivamente com o governo dos Estados Unidos. Isso não é produtivo, não vai levar a lugar nenhum. E falando justamente da questão eleitoral, Cláudio, parece que isso não está tão diretamente associado, né, à imposição da tarifa, porque, até pelo que você falava, são vários elementos que foram colocados como justificativa: desmatamento, o PIX, a própria regulação das Big Techs, aquilo que o governo Trump considera censura a empresas americanas, enfim, é uma gama tão grande de elementos que parece não ter sido algo feito da noite para o dia, não é algo que começou na semana passada a partir da visita do Flávio Bolsonaro. E aí, a respeito disso que eu queria te ouvir, uma eventual mudança de governo aqui no Brasil, uma volta da família Bolsonaro à presidência, por exemplo, seria garantia de que isso vá se dissipar ou não? Parece que é algo mais profundo que independe, né, da relação com Lula ou com Flávio Bolsonaro, não, Cláudio? Olha, a investigação da seção 301, primeiro que essa seção 301, com essa legislação, data de 1974, ou seja, não é uma legislação do governo Trump ou de um governo A ou B, né? Vem de 1974 e foi apenas expandida ao longo do tempo, e foi usada pelos democratas e pelos republicanos, pelo governo republicano. Então, isso não depende do governo Trump. Essa investigação começou há 1 ano atrás, então existe um ciclo específico relativo a essa investigação, e essa investigação, ela nota, com exceção, eu diria assim, da questão dos Big Techs e do PIX, o restante são questões que já foram anotadas, já foram identificadas no passado. Nós continuamos. A verdade, Vitor, é que nós temos uma economia razoavelmente ainda fechada, com um grau de protecionismo ainda elevado. Enfim, isso é um fato. Se nós pudéssemos fazer desse limão uma limonada, seria utilizar esse ensejo para aumentar o grau de abertura da nossa economia. De novo, continuamos com uma economia relativamente fechada, o que não quer dizer que nós devamos abrir mão de elementos ou de iniciativas ou de institutos que são extremamente úteis à nossa população. E, obviamente, o PIX é o caso talvez mais extremo de algo que levou à inclusão financeira e reduziu em muitos custos de transação e, consequentemente, melhorou o ambiente de negócio no nosso país. Diga-se de passagem, os Estados Unidos não têm um sistema de pagamentos instantâneo, por assim dizer, tão sofisticado, e certamente ele não é unificado. Ele é fragmentado, e essa fragmentação e a falta de conectividade entre os sistemas de pagamento, Apple Pay e outros, levam à redução da eficiência e ao aumento dos custos de transação. Quer dizer, nos Estados Unidos não é um bom exemplo, do nosso ponto de vista, para um bom sistema de pagamento. Nós temos talvez um dos melhores sistemas de pagamento instantâneos do mundo. Se não é o melhor, é um dos 2 ou 3 melhores, né? A Índia tem um sistema também muito eficiente, mas o nosso é simplesmente espetacular, eu diria. Eu acho que todos nós, eu acho que a maior parte dos brasileiros concordam, e tanto é que concordam que eles usam hoje o uso do PIX, é um uso generalizado. Mas se você retirar a questão do PIX, alguns outros elementos eu acho que podem ser negociados a favor do próprio país. O Brasil, acho que se beneficiaria de uma economia mais aberta e competitiva. E outros elementos são puramente de esclarecimento. Eu acho que o governo tem feito, pelo menos na minha perspectiva, um bom trabalho nessa questão ambiental, particularmente no problema na questão de desmatamento. Então, a acusação, digamos assim, de que o desmatamento é um elemento
que desequilibra as nossas trocas comerciais com os Estados Unidos, enfim, a favor do Brasil de alguma forma, eu acho que isso daqui, efetivamente, primeiro, estaria desatualizado, e segundo, que eu acho que é uma questão de segunda ordem, eu acho que não é tão importante. E, na realidade, eu acho que apenas uma última observação, o volume de troca das nossas exportações são aproximadamente, para os Estados Unidos, cerca de 10,5%, 11% das exportações totais do Brasil. E o que vai ser afetado, efetivamente, fazendo uma conta, como a gente brinca de padeiro, mas uma conta aproximada, é cerca de 6, 7 bilhões de dólares das nossas exportações. Independente disso, ou seja, do ponto de vista quantitativo, não é um volume tão grande. Mas eu acho que a questão é um pouco distinta, né? Eu acho que seria um mau precedente e nós temos que negociar cada dólar exportado para os Estados Unidos, mesmo que de um volume de exportações da ordem de 350 a 360 bilhões de dólares, o que será de fato impactado é da ordem de 2, 2,5%. Mas não importa, eu acho que o governo está correto nesse momento em insistir na negociação, não importa se é de cada dólar, digamos assim, exportado dos Estados Unidos. Muito bem, a avaliação do Cláudio Freystack, ex-economista do Banco Mundial. Obrigado, Cláudio, pela